Convite à reflexão número 83. Terapia do Perdão. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos. Quem lhes fala é Anderson Vespa. É muito bom estar mais uma vez abordando postulados da nossa doutrina, procurando refletir sobre os desafiadores caminhos que precisamos trilhar para retornar ao coração do nosso Pai. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos tópicos mais difíceis no nosso processo evolutivo: a vivência do perdão. À medida que crescemos na compreensão da nossa essência, ou seja, raciocinando um pouco mais como espíritos imortais, e dentro desse fato, aceitando a continuidade da vida muito além dessa jornada terrena, aliás, de mais uma jornada terrena, chegamos à clara conclusão que não existe outro processo, a não ser nos superar na capacidade da vivência do amor pleno. A certeza de que a vida não acaba com a fatalidade da morte amplia os nossos horizontes e nos faz sermos muito mais responsáveis com os nossos atos, pois somos herdeiros deles onde nos encontrarmos, seja aqui na crosta terrena enquanto encarnados, seja na dimensão espiritual que nos vincularmos quando estivermos de volta à erraticidade. E o que nos vincula a uma dimensão espiritual é a nossa frequência, ou seja, o que sentimos, o que emanamos, o que vivemos, o que pensamos. Dentro dessa verdade, precisamos higienizar permanentemente as nossas frequências, fazendo a profilaxia mental de tudo o que pensamos, da energia que emitimos. E isso não é simples, muito menos fácil. No transcorrer da nossa caminhada, vamos acumulando muitas frequências inferiores, verdadeiros lixos mentais, resultado do mundo sensorial que estamos vinculados e das frequências intuitivas que captamos. Não são poucos os males causados pelo nosso comportamento mental descuidado, carregado de pensamentos perniciosos, que se transformam em contributos deletérios, desarmonizando o nosso sistema emocional e psíquico. Longe de nós a santidade. Afinal, somos espíritos que habitam um planeta de provas e expiações, que na hierarquia evolutiva das moradas do reino de amor do nosso Criador, é apenas o segundo estágio numa escala de 5. Ou seja, a limitação espiritual que possuímos abre brechas nas nossas frequências mentais, proporcionando esse cultivar constante de pensamentos mórbidos que são extremamente danosos à nossa saúde e harmonia. Somos uma usina de frequências negativas, se não vejamos fixações mentais pessimistas, medos e angústias, ciúmes e inveja, egoísmo e materialismo doentio, vaidade e personalismo exacerbado, maledicência e intriga, calúnia e crítica ácida, autoritarismo e negação da verdade que não nos interessa, são algumas das nossas limitações a nos vincular a sintonias inferiores altamente nefastas. Porém, ainda há algo muito mais tóxico ao nosso bem-estar e paz íntima: o cultivo quase insano de mágoas e ressentimentos que vão nos martirizando emocionalmente. Essa chaga mental precisa ser por nós trabalhada com todas as nossas forças, saber e consciência.
esse ressentir frequente de vivências que nos desarmonizam geram no nosso psiquismo, pela nossa invigilância em relação aos nossos pensamentos, um processo constante de desequilíbrio pelas ondas mentais de energias negativas que emitimos, e isso vai minando a nossa lucidez, culminando com a desarticulação lenta e persistente da nossa capacidade emocional saudável. A maioria das nossas desarmonias psíquicas são decorrentes da nossa não aceitação dos desafios e reaprendizados que a vida nos apresenta. Muitos de nós ainda cultivam a revolta ante os desígnios superiores. Temos muita resistência em compreender as adversidades como oportunidades evolutivas. Essa ação quase infantil de questionarmos o processo evolutivo só potencializa o nosso sofrer, pois o inconformismo cultiva a mágoa e o ressentimento dificulta a vivência do perdão, a melhor maneira de modificarmos os nossos sentimentos inferiores. Jesus, na sua suprema sabedoria, nos falou da importância do perdão em várias ocasiões. No Sermão da Montanha nos alertou dizendo: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também nosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, tampouco nosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. A orientação do Mestre é direta e demonstra claramente que a infinita misericórdia do nosso Pai conclama-nos ao perdão pela própria necessidade que temos de recebê-lo do Criador. Na passagem com Pedro, outro ensinamento muito precioso sobre a necessidade constante do perdão, pois o discípulo amado lhe indaga se precisaria perdoar o seu irmão 7 vezes. E o nosso mestre responde: não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. Mas existe um ensinamento muito bonito junto a Tomé. Vamos relembrá-lo. Naqueles finais de tarde sublimes, quando reunidos os discípulos e o mestre no casarão de Betsaida, Jesus ensinava-lhes preciosas lições sobre a verdade divina. Tomé, naquela oportunidade, perguntou a Jesus: Senhor, o que podes nos dizer sobre o perdão? Que benefício ele proporciona a nós e aos outros? Meu filho, tocaste em um assunto que por natureza é divino e por necessidade se faz humano. Tocastes, Tomé, em um ponto-chave ou na própria chave com a qual deverás abrir muitas portas para que possas entender o segredo da felicidade. O perdão verdadeiro é aquele que esquece as faltas, pois somente assim, de coração verdadeiramente aberto à bênção divina, conquistarás o bem-estar que o perdão nos proporciona. O esquecimento das faltas, através do ato de perdoar, desentulha todos os miasmas de que a mente se faz portadora. Ele irriga todos os canais do sistema nervoso que a invigilância se esquecera de cuidar. Ele acelera o entusiasmo de viver, sendo o caminho da redenção e da alegria saudável. E olhando a todos os discípulos diz: meus filhos, o perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia a quem perdoa,
mas traz ensinamentos secretos a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. O perdão é força irresistível, transforma todo e qualquer caráter que esqueceu a grandeza da amizade, pois ativa a consciência a agir com sabedoria sobre os instintos inferiores. Aquele que não consegue perdoar se compara ao lenho seco de que o fogo se apoderou sem ser visto pelo lenhador, e quem já encontrou a fórmula do esquecimento das ofensas sabe que essas chamas da maledicência e da intriga se apagarão com a água do perdão. Quem não perdoa divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade e se separa da harmonia espiritual, porque o coração, nesse pulsar, não tem condições de amar nem a Deus, nem ao próximo, abeirando-se da infelicidade. O ensinamento do Mestre, como sempre, falou fundo na consciência e no coração de Tomé e de todos os discípulos que saíram do casarão, refletindo na importância de perdoar. Além, é claro, de falar diretamente aos nossos corações. A nossa mentora também nos traz orientações imprescindíveis sobre a necessidade do perdão. Na sua obra Liberta-te do Mal, Joana de Ângeles nos diz: todo aquele que mantém ressentimento, anelando pelo desforço, carrega uma brasa viva na mão, objetivando atirá-la no adversário. Em sua aflição doentia, que faculta o desejo de vingança, não se dá conta que, enquanto conduz o elemento responsável pelo desforço, tem a mão queimada. Ou seja, Joana nos alerta que o ressentimento que nos conduz à invigilância é o nosso próprio veneno corroendo a nossa saúde e harmonia íntima. Conhecedores da justiça divina, sabemos que nada, absolutamente nada, passa desapercebido à grande inteligência cósmica que determinou e estabeleceu as leis que regem todo o equilíbrio do universo. A lei de causa e efeito é perfeita nas suas consequências e aplicações. Que a nossa atitude seja a de quem conhece e confia nas soberanas leis, desvinculando-nos da atitude infeliz da nossa verdade limitada e tendenciosa, muitas vezes pautada na revolta íntima que corrói a nossa mente e as nossas emoções decorrentes do delito que nos foi imposto. A nossa doutrina nos ensina que não existe acaso na obra do Criador. Portanto, não tem o porquê de nos vincularmos à condição de vítimas. Não podemos nos esquecer que nos encontramos em um planeta de provas e expiações, buscando o reaprendizado dos nossos erros passados através das expiações e demonstrando a nossa maturidade espiritual através das provas que as soberanas leis nos impõem para que possamos ser avaliados no contexto da nossa evolução moral. Dentro dessa compreensão e consciência, muitas situações aparentemente injustas e incompreensíveis são adversidades que precisamos superar para prosseguir no caminho redentor. Emmanuel nos diz que entre nós e Deus, o próximo é o intermediário. Ou seja, alguém tem que nos testar. Sendo ainda mais claro, os momentos difíceis e desafiadores não chegam até nós sem que estejamos vinculados a estes processos de reaprendizados
ou testes de maturidade espiritual. Os irmãos que irão nos testar são os que estão juntos de nós ou os que cruzarem o nosso caminho, independente de quem for o responsável pela nossa diversidade. Esse processo faz parte das experiências que precisamos superar para continuarmos crescendo na direção do Pai. Se não fosse aquele irmão a nos apresentar a prova, outra pessoa seria o portador do aprendizado, pois o fato desagradável que nos chegou faz parte das nossas necessidades encarnatórias. Com essa compreensão, não há motivo para cultivarmos mágoas e ressentimentos de ninguém. Se isso ainda ocorre no nosso íntimo, precisamos rever a nossa consciência do espírito imortal a caminho da luz. Nada nos acontece destituído de uma justa finalidade. Por mais penosa que seja a injunção que estivermos vinculados, está pautada na justiça divina, que é perfeita e imutável. Com certeza, é uma oportunidade abençoada de reflexão e um convite do Pai para que nos liguemos a Ele com todas as nossas forças, através da oração, para que essa comunhão com a maior força da vida nos sustente e ampare na superação do difícil aprendizado. Tudo passa. A afirmação carinhosa e sábia da nossa mãe é um lenitivo para agilizarmos a caminhada junto ao coração do nosso Criador. Para tanto, a terapia do perdão é um bálsamo nos proporcionando a leveza da consciência tranquila, condição única para seguirmos confiantes até Deus. Vou encerrar essa reflexão repetindo as palavras de Joana, se referindo a Jesus. Quem o visse triunfante ao adentrar sob aplauso e festa em Jerusalém, não podia imaginar que aquela mesma sociedade o apulparia logo depois, levando-o à cruz. Jesus sabia desse fato, por isso não se rejubilou quando aclamado pela insensatez humana, nem se afligiu quando repudiado pela loucura generalizada. Com inexcedível amor a todos, perdoou e pediu ao Pai clemência e misericórdia para os alucinados. Que possamos manter a consciência do perdão, a terapia desse santo lenitivo em todos os nossos momentos difíceis, desfrutando da paz que a compreensão do erro alheio nos permite para buscarmos também a misericórdia divina. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.